Olá, alunos! Tudo bem? Espero que sim. Nossa aula hoje será sobre concordância verbal. Nós veremos os principais pontos da concordância, porque é um assunto muito extenso, tá? E para aqueles alunos que estão aí no Enem, na luta, é um ponto muito importante com relação à competência número 1, pois diz respeito ao uso formal da língua portuguesa. E muitos de vocês cometem ainda aquele deslize. Mas o que é a concordância verbal? É o princípio sintático de acordo com o qual o verbo deve ser flexionado para se ajustar ao sujeito. O sujeito está no singular, o verbo vai para o singular. O sujeito está no plural, o verbo vai para o plural. Isso é o básico, mas existem umas regrinhas aí. Agora a gente precisa levar em consideração duas coisinhas. O tipo de sujeito e as características do seu núcleo. 2. A regra de concordância é aplicável a cada tipo de sujeito. Então, dá uma paradinha no vídeo, revisa um pouquinho o que é o sujeito, porque se eu não lembrar o que é o sujeito, se eu não lembrar os tipos de sujeito, e não lembrar que existe um núcleo ali, que é a palavra principal, central do sujeito, entender concordância verbal vai ficar um pouco difícil. Eu destaquei algumas regras para esses vídeos de hoje, que são concordância do verbo com o sujeito simples, concordância do verbo com o sujeito composto, concordância do verbo ser, emprego dos verbos impessoais e concordância do verbo no infinitivo. Eu tentei trazer os pontos que mais chamam a atenção nas redações. Vamos lá. Concordância do verbo com o sujeito simples. A regra geral é núcleo do sujeito no singular, verbo no singular. Núcleo do sujeito no plural, verbo no plural. Olha o exemplo. Quando acabou o incêndio, só restaram as ruínas do velho armazém. O incêndio é o sujeito da primeira oração. O verbo acabou concorda com o sujeito. O sujeito da segunda oração é as ruínas do velho armazém. O verbo está no plural, concordando com o sujeito. Simples assim. Vamos começar a dificultar. Vamos trabalhar agora o verbo mais a partícula se, tanto como pronome passivador, como índice de indeterminação do sujeito. Lembrem-se, o se, ele é uma das partículas, uma das palavras que mais encontram derivações dentro da língua portuguesa. Então, a gente precisa entender o que aquele se representa. Verbo mais o se, pronome passivador. O verbo concorda com o sujeito. Aqui se realizaram muitas festas. Ó, o sujeito no plural, o verbo vai para o plural. Aqui, muitas festas eram realizadas. Para tirar algumas dúvidas, você pode botar na ordem direta, né? Colocando o sujeito na frente, colocando o verbo em forma de locução, e aí fica mais fácil para você ver se o verbo vai para o plural ou permanece no singular. Vamos agora para o se como indeterminação do sujeito. É quando você não quer que o sujeito esteja às claras, presente ali. Então, se vai indeterminar o sujeito. Então, logo, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Antigamente, acreditava-se em promessas mentirosas de certos candidatos. Então, por mais que promessas mentirosas de certos candidatos, você pense que é o sujeito, não, porque o sujeito está sendo indeterminado pelo si. Vamos agora para expressões partitiva mais o nome no plural. O que é isso? É quando a gente utiliza aquelas expressões a maior parte, grande número. São essas expressões que vocês utilizam até bastante nas redações de vocês. Uma porção de, a maioria de. Então, são as expressões partitiva. Só que aí nós normalmente utilizamos um nome, um substantivo no plural. No caso, que tá do exemplo aí, os turistas. Mas, por exemplo, grande parte dos alunos. Então a gente tem essa opção do verbo ficar ou no singular ou no plural. Como assim, Pro? Se ficar no singular, você está concordando com a maior parte.
Se ficar no plural, você está concordando com os turistas. Então, ó uma brecha aí, né, para a gente poder deixar ou no singular ou no plural. Com relação aos pronomes relativos que e quem na função de sujeito, né? Como utilizar? Nós temos o sujeito com o pronome quem, que, onde o verbo vai concordar com o que antecede esse pronome. Por exemplo, não fomos nós que nos atrasamos. O que é que antecede ao que? Nós. Então, o verbo tem que concordar com nós. Foram os noivos que chegaram cedo demais. O que é que antecede ao que aí da segunda oração? Noivos. Então, chegaram, concorda com noivos. Agora, se for sujeito, o pronome for o quem. O verbo preferencialmente vai estar na terceira pessoa do singular. Não fomos nós quem se atrasou. Olha aí como atrasou ficou no singular. Foram os noivos quem chegou mais cedo demais. Olha novamente aí o verbo concordando na terceira pessoa do singular, porque ele vai ficar nessa ideia do quem e não do que antecede. Vamos agora para os sujeitos compostos. São aqueles que apresentam mais de um núcleo no sujeito. Vamos por aqueles sujeitos ligados pela conjunção i. Se o verbo vem depois do sujeito, o verbo fica no plural. Por exemplo, a internet e o telefone celular mudaram a história das comunicações. O verbo depois do sujeito, então o verbo vai para o plural. Agora, se o verbo ficar antes desse sujeito, ele pode ficar no plural, concordando com os dois, né, os dois núcleos, ou ele pode ficar no singular, concordando somente com o primeiro núcleo. Por exemplo, mudaram a história das comunicações, a internet e o telefone celular. Mudaram, está concordando com os dois núcleos. Agora, se eu digo, mudou a história das comunicações, a internet e o telefone celular. Nesse caso, mudou, está concordando somente com a internet. Agora, o sujeito, ainda composto, com ou ligados aí por ou nem. Se ou nem exprimirem exclusão, o verbo vai para o singular. O pai de Luísa gostaria que Fernando ou Cláudio se casasse com ela. Todos sabem que nem Fernando nem Cláudio se casará com Luísa. Então, o verbo está no singular. Agora, se ou e nem não exprimirem exclusão, o verbo vai estar no plural. Chuvas fortes ou frio intenso reduzem a presença de público nos estádios. Nem os professores nem os alunos sabiam que as aulas seriam suspensas. O verbo vai estar no plural. Agora vamos trabalhar a concordância do verbo ser. Para entender a concordância do verbo ser, como verbo de ligação, é aquele que liga o sujeito ao seu predicado. Nós temos que entender que a gente tem que perceber qual desses elementos está se designando a características aos seres humanos. Se tiver ou o sujeito ou o predicado designando os seres humanos, o verbo ser vai concordar com este termo que designa o ser humano. Por exemplo, o garotinho doente era as preocupações da família. As preocupações da família não se designa o ser humano. Quem é o ser humano nesse caso? É o garotinho doente. Então, o verbo ser vai concordar com o garotinho doente. Agora, o grande problema da empresa eram os funcionários desqualificados. Os funcionários desqualificados está no plural, está designando os seres humanos, então o verbo vai concordar com os funcionários desqualificados. Então, o verbo ser, quando fizer o papel aí de verbo de ligação, ele vai concordar com aquele termo que designa ser humano. Agora, professora, nem o sujeito
nem o predicado designa seres humanos. Esse verbo vai concordar com o quê? O verbo, ele vai concordar com qualquer um dos dois termos. A doença do garotinho era as preocupações da família. A doença do garotinho eram as preocupações da família. Então, nesse caso, tanto faz. Ainda com relação ao verbo ser. Em expressões indicativas de hora, de distância, de datas, o verbo ser vai concordar com o número que indica a hora ou a distância. Já é a noite, pensei que ainda fossem 11h30. Daqui a Recife são mais de 1.000 quilômetros. Perceba, o verbo ser concorda com ou a hora ou com a distância. Agora, com relação a dias ou dia, ele vai indicar a depender do que você quer concordar. Ontem foi dia 14. Então, tá num singular, dia, foi o dia 14. Amanhã será ou serão 16 de junho. Por quê? Será, se você estiver falando, será dia 16. Agora, se eu falando, serão 16 dias de junho, aí sim vai para o plural. Os verbos impessoais são aqueles que não apresentam sujeito. Vai estar sempre como na terceira pessoa do singular. Quais são os principais verbos impessoais? O haver e o fazer. O haver com o significado em existir ou acontecer. Haveria, ou a mesma coisa de existir. Interessados em saber que houve, a mesma coisa de acontecer, essas mudanças no regulamento. Perceba, o verbo está sempre aí na terceira pessoa do singular. O verbo fazer, indicando o tempo corrido ou o que a decorrer. No caso, já fez 2 anos, eu moro aqui. Já faz 2 anos que eu moro aqui. E logo fará 2 anos e meio. Então, preste atenção que ele vai estar indicando aí o tempo. O verbo também permanecerá na terceira pessoa. Agora, para encerrar nosso vídeo, vamos trabalhar a concordância nas formas do infinitivo. Não me lembro o que é infinitivo. O infinitivo é aquela forma básica do verbo, né? Que ela termina em R, AR, ER, IR. E nós temos o infinitivo impessoal, é aquele que não apresenta o sujeito, e o infinitivo pessoal, é aquele que você consegue identificar o sujeito. Por exemplo, o infinitivo impessoal, viver. O infinitivo pessoal, vivermos. Por exemplo, aí você consegue identificar nós vivermos. Então, como é que se aplica a concordância? Existe uma orientação geral. Se o sujeito do infinitivo for o mesmo da oração vizinha, da oração que ele está ali acompanhando, usa-se a forma não flexionada, usa-se a forma impessoal. Por exemplo, os professores se dedicam para formar as novas gerações. Qual é o sujeito de formar? É os professores. Igualmente ao sujeito de dedicam, os professores. Então, formar pode ficar na forma impessoal, não flexionada. Agora, se o sujeito do infinitivo for diferente do sujeito da oração vizinha, aí sim você flexiona. Todos supõem serem os 2 gerentes os responsáveis pela fraude. Quem supõe? Todos. Então, o sujeito de supõe é todos. Quem é o sujeito de serem? Os 2 gerentes. Então, por isso que serem não ficou no infinitivo impessoal. Ele foi flexionado para concordar com o segundo sujeito dessa oração. Gente, eu sei que é um assunto extenso, denso, mas é preciso a gente estar sempre voltando e revisando. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido. E qualquer dúvida, estamos aí, tá certo? Bons estudos, um grande beijo e até a próxima!